Pai do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite para gravar o nosso culto de doutrina, para levar até você o estudo das Sagradas Escrituras. Sabemos que por causa do decreto do governador do estado da Bahia, nós não iremos estar num templo cultuando ao nosso Deus daqui até domingo, mas os céus continuam abertos e nós iremos alcançar cada irmão através do conhecimento das Sagradas Escrituras pelas redes sociais. Então já quero agradecer a você que está nos assistindo, que esta palavra edifique a sua vida, edifique a sua casa para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos aqui, Senhor, nesta noite, louvando e exaltando o Teu santo nome. Ó Deus, para aprender mais de Ti, aprender, Senhor, das Sagradas Escrituras. Pai, peço que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento nesta noite e nos ajude a levar a Tua palavra aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, de maneira clara e transparente, que venha edificar as vidas e glorificar o Teu santo nome. Pai, seja conosco, tome as nossas vidas nas Tuas mãos e nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Livro de João, Evangelho de São João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, como prometi no domingo e durante a semana, que nós iríamos começar uma série de estudos falando sobre a característica do verdadeiro cristão. E essa palavra não é para nós direcionar a outra pessoa, é para confrontar conosco, com as nossas ideias, com as nossas atitudes, e tirarmos a conclusão se verdadeiramente estamos sendo verdadeiros cristãos, e se não estamos, o que precisamos mudar, tirar ou deixar, para que possamos alcançar esse status de verdadeiro cristão. Vamos começar o nosso estudo. Mesmo na igreja, às vezes nós temos que nos fazer essa pergunta: se nós estamos sendo verdadeiro cristão. Vejamos as verdadeiras características do cristianismo ensinado por nosso Senhor Jesus. Novo convertido ou não, todo cristão verdadeiro deve parecer com o nosso Senhor Jesus. Você nasceu de novo e precisa desenvolver estas características que todo filho de Deus deve possuir. É urgente em nossos dias desenvolver e demonstrar características de verdadeiros cristãos. E nós concordamos, pois há muitos falsos crentes por aí, hipócritas e outros descomprometidos com Deus, e precisamos estar longe de ser um deles. Essa é uma realidade que nós concordamos. Ainda bem que o próprio Jesus nos orientou que pelo fruto conhecereis as árvores. Portanto, eu quero te convidar, meu querido irmão, juntamente com a sua família, você que está nos assistindo, eu quero te convidar a melhorar ou aprofundar nesse estudo sobre as características dos verdadeiros cristãos, e não só ler, mas colocar em prática um pouco daquilo que nós iremos aprender. Bem verdade que hoje nós, no nosso mundo, no meio que nós vivemos, as pessoas olham muito ou querem analisar ou dizer um grau de santidade em cima daquilo que as pessoas vestem ou da maneira como falam, e na verdade não é nada disso. No decorrer desse estudo
nós vamos perceber que as características de um verdadeiro cristão é totalmente daquilo que a nossa lógica, que a lógica do homem acha que é. Mas vamos à frente. O verdadeiro cristianismo é notável na vida de uma pessoa quando ela vive de acordo com os princípios ensinados por Jesus e o ama, obedecendo às suas palavras com prazer e alegria. O cristão verdadeiro é aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus e lhe obedece. E também aqueles que ama ao seu próximo e confia. Perceba como aqui nesse primeiro parágrafo nós já encontramos duas características importantes de um verdadeiro cristão, né? É aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus e obedece. Então, se eu me autodenomino como um verdadeiro cristão e eu não guardo os mandamentos, eu não obedeço os mandamentos, eu não estou sendo um verdadeiro cristão. Não adianta eu querer ser segundo o meu querer ou segundo a minha lógica. Não existe lógica para ser um verdadeiro cristão. Existe obediência aos mandamentos e aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo é amar o nosso próximo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui nós temos um versículo de suma importância, né? O que nós lemos em João capítulo 8, versículo 31 e 32, e temos João capítulo 13, versículo 35. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está aí, João 13, 35. Eu vou procurar aqui nas Sagradas Escrituras e vou tornar a ler, para que você que esteja me assistindo não acha que é só coisa que eu querer. Está aqui, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Vocês estão entendendo isso? Então não tem como eu ser um verdadeiro cristão sem amar o próximo, sem amar o meu irmão. Eu posso falar em línguas, eu posso fazer o que for, mas se eu não tiver o amor ao próximo, eu não estou sendo. Isso é ser um verdadeiro cristão, e isso é princípio do Evangelho. Porque qual é o primeiro mandamento do Evangelho? Amar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. E nós notamos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, que há uma dificuldade de os irmãos amarem o outro. Pessoas que têm dificuldade de sentar até ao lado da outra. Pessoas que entram e saem dentro da congregação, não têm prazer em saudar o seu irmão, em dar uma paz do Senhor, em dar um aperto de mão, né? Às vezes vê aquela pessoa entra na igreja triste, moribundo, porque está passando por alguma luta, algum problema, e às vezes vem na igreja para achar uma palavra, para o ajudar, um aperto de mão, um abraço, mas às vezes chega na igreja, entra e sai, e os irmãos não se preocupam. Os irmãos nós não damos aquilo que as pessoas queremos, que é o amor, e falamos que somos verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus Cristo, mas Jesus diz aqui: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando eu falar em línguas, não, quando eu der oferta, não, quando eu der o dízimo, não, quando eu pregar, não, mas quando amarmos uns aos outros, aí as pessoas vão conhecer, aí o próprio Espírito Santo vai se encarregar de as pessoas notarem em mim, notarem em você que nós somos verdadeiros cristãos, porque temos o amor, mas não é um amor fingido, não é um amor hipócrita, não é um amor com segundas intenções, é o amor de Jesus em nossos corações. Pastor, mas eu tenho dificuldade, ora a Deus. Se você tem dificuldade de amar o seu próximo, ora a Deus, diga: Senhor, me ajuda, eu quero amar o meu próximo.
eu quero cumprir, eu quero ser verdadeiro, eu quero viver a tua palavra, porque viver a palavra do Senhor, irmão, é viver os mandamentos. Às vezes nós pegamos textos soltos, sem contexto, e oramos querendo viver, mas queremos viver só a bonança, queremos viver só a promessa, não, mas não é só isso, tem coisas mais importantes, e uma dessas coisas mais importantes é amar o nosso próximo, que aí nós seremos, ou ele vai ver que nós verdadeiramente somos seus discípulos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Primeiro parágrafo desse estudo: o verdadeiro cristão obedece a palavra de Deus com prazer. João, capítulo 14, versículo 21, a parte A. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Vocês estão entendendo isso? É regra básica. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se nós verdadeiramente queremos ser verdadeiro cristão, nós temos que cumprir isso aqui. Quem tem os meus mandamentos, se nós temos o mandamento do Senhor e obedece, não é só ter, não é conhecer. Você pode conhecer de cor salteado os mandamentos, mas se não obedecer, não ama. Não adianta eu abrir a boca e dizer: Jesus, eu te amo, mas não me esforço para obedecer os seus mandamentos. Jesus, eu te amo, mas não quero cumprir os seus mandamentos. Isso não é amor, isso é hipocrisia, isso é fingimento. Mas ele diz: quem tem e obedece, esses me ama, porque obedecer é submissão, é você não fazer a sua para fazer a vontade daquele que você ama. E isso é que Jesus quer, que nós vamos ter essas características para alcançarmos a característica do verdadeiro cristão. O cristão que verdadeiramente ama Deus tem prazer e alegria em obedecer sua palavra. A Bíblia Sagrada, obedecer a sua palavra e a Bíblia Sagrada, às vezes as pessoas pensam que obedecermos a palavra de Deus porque somos forçados a isso, porque a igreja nos obriga ou porque o pastor nos punirá se não seguirmos as Sagradas Escrituras. Este é um erro horrível que as pessoas cometem. Se fosse assim, seria difícil ser cristão, não é mesmo? Ficar seguindo ou obedecendo algo que não gosto, porque eu estaria na igreja então? É uma pergunta. Se você vai obedecer a uma coisa que você não quer, que você não gosta, então por que você vai estar na igreja? Só para obedecer o homem? Só para obedecer as pessoas, no caso o líder, o pastor, que está te obrigando a isso ou te ensinando a isso? Está totalmente errado. Mas na verdade, os verdadeiros cristãos não precisam ser cobrados a obedecer às Escrituras, pois por amor ao Senhor Jesus, estes